queria ler com vocês em Mateus 20, alguns poucos versículos aqui, Mateus 20, 25 a 28. Palavra de Jesus aos seus discípulos, que diz assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio, por essa oportunidade, esse privilégio de poder cultuar com liberdade o teu nome, agradecer. Ó Deus, abrir a tua palavra e pedimos que teu Espírito fale conosco, tenha liberdade no nosso meio, acesso ao nosso coração, os nossos ouvidos, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Para nossa reflexão, eu quero tomar essa expressão de Jesus: não será assim entre vocês, e pensar um pouco sobre isso. O que é que não pode ser assim entre nós? Jesus estava falando com os seus discípulos, e aqui ele estabelece o que a gente pode chamar aqui de um exemplo para não se seguir. Há um exemplo para não se seguir. Do que Jesus está falando? E vamos ler aqui novamente esse pequeno trecho que introduz o texto que nós acabamos de ler. Jesus chama os discípulos e diz: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. O que Jesus faz aqui? Jesus toma como exemplo os governantes do tempo dele e diz: olha, o que eu espero da igreja e dos meus discípulos é algo diferente daquilo que se vê lá fora entre aqueles que governam as nações. Não é preciso a gente explicar muito para entender o quanto essa palavra é importante para os dias atuais. Porque nós vivemos um tempo, e nós, povo brasileiro, vivemos um tempo em que a gente está completamente escandalizado, aterrorizado, não sei que adjetivos a gente podia usar, envergonhados com os nossos governantes, com os políticos do nosso país, com aquilo que a gente vai tomando conhecimento a respeito da corrupção, da ganância com que essas pessoas agem, com o grau de injustiça que a gente vai percebendo existir no nosso país e como essas pessoas parecem perpetuar essa injustiça. E quando a gente fala em injustiça, a gente fala em injustiça social,
em que aqueles que são mais pobres continuam pobres, vão ficando cada vez mais pobres, e há um grupo querendo enriquecer e se tornar cada vez mais rico. Nós percebemos um desprezo completo pelo povo e pelas necessidades do povo. Então, dado esse retrato do que a gente vê hoje, a palavra de Jesus é muito relevante. Porque Jesus já não achava que os políticos e governantes da sua época eram pessoas admiráveis. E ele já estabeleceu um novo princípio: não será assim entre vocês. É importante a gente entender que a Bíblia, o povo de Deus e as Escrituras sempre tiveram uma preocupação de denúncia e de transparência em relação ao que acontece lá fora, os governantes, os reis, os políticos da época. Eles nunca tiveram uma postura de alienação com relação a essas questões. Se a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos ver, principalmente dentro dos livros proféticos, que existe uma forte denúncia daquilo que acontece no meio do povo de Deus, fora também, entre os governantes, aqueles que cuidam do povo ou que exercem autoridade sobre o povo. Então o que a gente vê na Bíblia é que o povo de Deus é um povo que celebra o reino de Deus, crê no reino de Deus, celebra o reino de Deus, vive o reino de Deus, mas é um povo que confronta e denuncia o que acontece no reino dos homens. Não está alienado, apático, ao que acontece lá fora. Não, há uma palavra de Deus para isso. Há uma palavra de denúncia. Eu queria tomar como exemplo, para a gente perceber como a palavra de Deus ela é atual, e a gente fica até escandalizado de quão atual ela é. Eu quero tomar aqui como exemplo, vou usar apenas 2 textos do profeta Miqueias, que é um dos profetas que mais fez denúncias duras aos governantes e aos políticos de sua época, para que vocês vejam que esse contexto não está tão distante de nós e que a palavra tem muito ao que dizer com relação ao que nós vivemos hoje. Por exemplo, Miqueias, capítulo 7, versículos 3 e 4. Olhem o que diz aqui na tradução da Nova Versão Internacional. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles, verso 4, o melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Miqueias, séculos e séculos atrás, mas que traduz alguma coisa extremamente atual. Aqui, lendo um texto desse, nós nos identificamos porque a sensação que nós temos hoje é de uma corrupção generalizada, que tomou conta de tudo. Ali fala do governante, do juiz, dos poderosos, e que há uma trama, um complô
em conjunto. Verso 4, essa expressão é muito boa, né? O melhor deles ainda é muito ruim. Não é essa exatamente a impressão que nós temos quando a gente olha, infelizmente, para a classe política? Parece que não vai sobrar ninguém. Que o melhorzinho ainda é muito ruim. E aí, a parte final do verso 4 diz sobre a chegada do dia do castigo. E aí nós perguntamos, será que chegou o dia desse castigo? Aí nós oramos, nós refletimos, nós buscamos a Deus. Será tempos de juízo do Senhor sobre uma classe de governantes e políticos tão corrompidos? Não sei, é difícil a gente fazer afirmações teológicas em cima do que está acontecendo, né, da experiência, mas a gente tem que refletir sobre isso. E tem até que orar sobre isso, para que a mão de Deus realmente pese, que o juízo de Deus, que a justiça de Deus seja colocada, seja mostrada, ou que o juízo de Deus recaia sobre aqueles que precisam ser confrontados. A gente tem que ter essa consciência e essa oração. Ele diz algo aqui profético, que eu acredito que se encaixa no tempo em que a gente vive. A confusão reinará entre eles. Eles não estão mais se entendendo. Isso é juízo de Deus. Um outro texto, Miqueias 3:11, nos faz uma denúncia ainda mais preocupante, que a gente tem que pensar com muito cuidado. Seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam por lucro. Seus profetas adivinham em troco de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. O que é diferente aqui, nesse texto, e ainda mais preocupante, é que Miqueias está dizendo, aqui é uma denúncia, que mesmo dentro do meio dos sacerdotes e dos profetas, existe corrupção. O que esse texto está dizendo é que os líderes religiosos também se deixaram corromper. Nós não estamos falando só de um problema secular, lá fora da igreja. Aqui está sendo dito que aqueles dentro do povo de Deus, líderes e líderes religiosos, sacerdotes, profetas, também se corromperam. Aqueles que falavam em nome de Deus se corromperam. Eu estava lendo esse texto e lembrando de notícias e situações. Procurei até hoje à tarde, lembrando de um vídeo de um deputado evangélico que orava num grupinho de 3, agradecendo pelo dinheiro da propina. Então, um vídeo na internet, você coloca pastor evangélico orando pelo dinheiro da propina. Você vai ver lá, né, uma gravação escondida, que mostra um pouco desse retrato de profetas e sacerdotes corrompidos, corruptos, que agem da mesma forma com que esses que não temem a Deus de forma nenhuma. O que a gente consegue concluir com isso é que a corrupção ela é extremamente contagiosa e perigosa. E é muito sério isso. Aqui, por exemplo, esse texto termina com esse censo daqueles que são corruptos, mais religiosos. Exatamente esse. Né? Não, Deus está do nosso lado. Deus está nos abençoando. Nada vai nos acontecer.
E Miqueias faz a denúncia dessa realidade, dizendo que o juízo de Deus ele está chegando sim. É por isso, meus irmãos, que é tão importante a gente voltar para a palavra de Jesus, e a instrução de Jesus, e a expressão que nós pensamos aqui, quando Jesus disse, não será assim entre vocês. Vocês serão diferentes. Vocês serão um povo diferente. Precisa ser assim. Então essa é uma coisa muito séria para a gente pensar. E eu queria agora me concentrar um pouquinho nisso, na parte que nos cabe. O que está acontecendo lá fora, em termos de escândalos políticos, todo mundo já sabe. Temos aí uma função profética de denunciar, de orar. Aqueles que têm vocação política devem se envolver. Quando a gente fala de grupos evangélicos, ministérios que também se corromperam, é alguma coisa que está também ali, de alguma forma, fora do nosso contexto. Mas a grande pergunta e a questão que a gente não pode sair daqui sem refletir é, e nós? Isso nos afeta ou de alguma forma tem a ver conosco? Eu creio que a palavra de Deus tem algumas coisas a nos dizer. Eu começo com esse alerta, que eu coloco um alerta importante, que é uma palavra do próprio Jesus. Lucas, capítulo 12, verso 15, uma palavra preciosa de Jesus. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Eu acho muito importante a forma com que Jesus expressa essa orientação, esse mandamento, essa palavra. Vem com essa palavra aqui, cuidado, que é uma palavra para nos chamar a atenção. Cuidado. Não se descuidem. Existe um mal que está aí. E esse mal pode afetar a qualquer um de nós. É como se fosse um vírus. Alguma coisa que, se você der espaço, se você não se cuidar, isso vai pegar você também. E o que é isso? Isso é a ganância. Acho muito importante, assim como o José estava falando aqui há pouco, que às vezes a gente tem dificuldade de falar de pecado. A gente não só tem que falar de pecado, mas a gente tem que dar nome aos pecados, para a gente entender contra o que estamos lutando. Jesus é muito claro, e eu queria hoje deixar assim, bastante claro para nós, para a nossa atenção e para a nossa oração, contra que tipo de pecado a gente está lutando quando a gente fala de corrupção. E Jesus dá esse nome que eu acho que é extremamente apropriado, ganância. Esse desejo interno nosso de querer mais, de precisar mais, de ter mais. Jesus diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo o tipo de ganância. Pensem direitinho o que é a vida. A vida é mais do que essa correria que o mundo tem se colocado de ter coisas, de possuir, de alcançar estabilidade financeira, segurança, todos esses mitos de felicidade que a nossa sociedade nos impõe. Para nós, nosso conceito de segurança, felicidade deveria ser outro. Cuidado. Acho que aqui cabe
que é a palavra, aquela que a gente pode chamar na palavra de autoexame, que é olhar para si mesmo e perguntar: será que eu fui picado por esse bicho? Será que esse vírus encontrou espaço dentro de mim? Essa tal da ganância. E aí eu queria usar um texto de Paulo, que é muito, muito claro quando fala sobre isso. Eu acho que ele é muito apropriado para nós. Ele vai dizer com todas as palavras o que precisa ser dito para os discípulos de Jesus, para a igreja, para nós, com relação a isso. Vamos ler lá juntos, 1 Timóteo 6, a partir do verso 6. Prestem bastante atenção. Assim diz Paulo: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E ele continua: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Esse texto é muito sério e muito explícito. A pergunta que a gente faz olhando para essa palavra é: será que nós temos a consciência do perigo que o amor ao dinheiro exerce na nossa vida? Porque nós estamos dentro de uma cultura que incentiva o amor ao dinheiro. Você tem que amar o dinheiro, sim, você tem que correr atrás, você tem que buscar profissões e trabalhos que você possa ganhar mais. A criança já nasce dentro desse sistema e ela é formada para desejar ganhar dinheiro. Mas a denúncia da palavra é o amor ao dinheiro, e aqui é uma expressão que a gente nem consegue concordar, porque a gente pensa: não é possível. Deve ter coisa mais profunda e mais maligna do que o amor ao dinheiro. Como que Paulo faz essa afirmação? Eu não sei, eu sei que ele faz, ou seja, o amor ao dinheiro é uma coisa extremamente perigosa e profunda. E pode determinar os rumos da sua vida. Então a gente tem que sondar no nosso próprio coração e saber como é que a gente está lidando com isso. Porque senão é aquela velha história, a gente fica aqui do lado de cá, do lado dos governados, né, apontando o dedo para os corruptos. Mas a gente não sabe que se a gente estivesse do lado de lá, se a gente tivesse, nos colocassem lá no topo, se a gente tivesse optado pela carreira política e chegasse lá, como nós seríamos? É a grande questão e pergunta. Porque se eu aqui do lado de cá não tratei com o meu caráter e não aprendi a lidar com esse desejo de crescer e de amar o dinheiro, quando eu chegar lá, eu vou ser igual. Eu vou agir do mesmo jeito, sendo religioso ou não. Essa é a grande verdade. Então, e aí eu gosto de algumas expressões que Paulo usa aqui, porque também é muito fácil quando a gente joga toda essa carga de responsabilidade em cima dos ricos, daqueles que têm, são ricos, classe média, isso, aquilo, tem posses. Essas pessoas confiam no dinheiro, são tentadas. Mas Paulo usa umas expressões que colocam mais gente nesse balaio, porque ele diz:
pessoas que têm o desejo de ficar rico. Ou seja, aí pode ser qualquer um, não tem classe social. E fala também da cobiça do dinheiro. Ou seja, do desejo interno, íntimo por dinheiro. Você pode não ter um centavo, mas a questão é, qual é o desejo do seu coração? O que você quer? O que você anseia? Pode ser que você morra pobre, mas cobiçando e desejando profundamente ter dinheiro, o que é pecado da mesma forma. O que traz armadilhas para a sua vida da mesma forma. E aqui, as palavras usadas por Paulo são fortes. Essa condição nos faz cair em tentação, faz as pessoas caírem em ruína, destruição. E ele, por último, coloca algo extremamente grave. Essas pessoas podem desviar da sua fé. Desviar da sua fé. Não é à toa que Jesus, lá em Mateus 6, quando trata desses assuntos, ele fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus, ao Senhor e a Mamon, o dinheiro. Jesus eleva o dinheiro para a categoria divindade, porque é isso que o dinheiro é, meus irmãos. Um Deus em busca de devotos. E é uma divindade ecumênica. Ele não tem, se você é evangélico, não tem problema, se é espírita, não tem problema, se é católico, não tem problema, nós aceitamos todos. E a gente precisa pensar seriamente se nós não caímos nesse caminho. O caminho inverso, apresentado aqui na primeira parte do texto de Paulo, é o caminho do contentamento. Ele diz: a piedade com contentamento. Contentamento é aprender a se contentar, a estar contente com o que se tem, com o que nos é dado. É uma palavra também que nos chama ao bom senso. Bom senso porque Paulo fala: nada trouxemos para esse mundo e nada vamos conseguir levar. Então entendam a vida dentro de uma perspectiva mais integral, envolvendo também a eternidade, o que ela significa. Não adianta você construir um império, você não vai conseguir levar nada desse império para o outro momento da nossa vida, né, após a nossa morte. E ele nos fala aqui de estarmos satisfeitos. Satisfação. E satisfação tem a ver com gratidão. Tem a ver com o reconhecimento do que Deus te deu, do que Deus me deu, de como Ele me abençoou. Isso dentro daquilo que nos é necessário. Por isso aqui há uma palavra que incentiva a simplicidade, a modéstia, né? Tendo o que comer, porque Deus nunca está dizendo, Deus não é a favor do sofrimento humano, da escassez, do passar por necessidade, não é a favor disso. Mas o contentamento é, eu tenho aquilo que é suficiente, minha família está acolhida, há comida na minha mesa, não tem ninguém aqui passando frio, nós estamos bem, conseguimos viver de forma digna, é isso. Seja grato. Seja grato a Deus. Seja satisfeito. Divida um pouco com quem tem menos, e são muitos os que têm menos. Então essa é uma nova atitude. E essa é uma atitude de quem
ouvindo o desafio de Jesus, o chamado de Jesus, se propõe a viver de uma forma diferente. Eu acho que essa palavra precisa ecoar nas nossas mentes. É uma palavra que tem me perturbado, me acompanhado, né? Não será assim entre vocês. Nós temos um outro modelo, um outro paradigma. A gente não pode ser do jeito que as coisas são lá fora. Nós somos diferentes, nós somos chamados a ser diferentes. E aí eu termino voltando ao exemplo de Jesus e ao caminho de Jesus. Que nós lemos no começo. Quando ele, depois de dizer aos discípulos, não será assim entre vocês, ele completa. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aqui a gente vai começando a entender que conhecer a Jesus e se converter a Jesus, isso vai transformar a gente de uma forma em que vai mudar os nossos sonhos. E vai mudar os nossos desejos mais profundos. Porque quem se converteu a Jesus, conhece Jesus de forma íntima. Seu sonho é ser grande como Jesus. E como é que é ser grande como Jesus? Ser servo de todos. O grande desejo de Jesus era poder servir a humanidade, servir a Deus, servindo a humanidade e poder dar a sua vida para que a humanidade tivesse vida, pudesse ter vida. Quando a gente segue a Jesus, nosso coração já se converteu a Jesus, a gente vai aprendendo a ter esses novos sonhos. Que não são mais sonhos de grandeza, de holofote, de riqueza, de ostentação, de poder, porque nada disso combina com Jesus. O que a gente tem que entender é que isso é uma incoerência muito grande quando a gente se diz seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, mas temos os mesmos sonhos que as pessoas que não têm Jesus, que é ser grande, poderoso, cheio de dinheiro, poder mandar nos outros, comprar o que der na telha, sem perguntar o preço, ter um monte de empregado. Essas fantasias, que eu não sei se visitam o coração dos irmãos, como às vezes visitam o meu coração. Mas conhecer a Jesus nos faz abrir mão desses sonhos, que na verdade são pesadelos, são coisas que são frutos da nossa cobiça, da cobiça que existe dentro de nós. E Jesus, ele nos liberta disso. Eu sempre achei que esse texto era quase irônico. Porque Jesus diz, quem quiser ser importante tem que ser servo. Mas dá para ser importante sendo servo? Como é que isso funciona? Quem quiser ser o primeiro da lista, top, seja escravo de todos. É como se Jesus dissesse, não caiu sua ficha ainda? Não existe essa de ser o primeiro, ou ser melhor,
ou ser importante. O reino de Deus não tem espaço para isso. Nossas categorias são outras. E é isso que Jesus está nos ensinando. Não será assim entre vocês. Meu povo será diferente. A reflexão que eu deixo para nós hoje aqui, irmãos, é: quando a gente vê a lama, a sujeira, a corrupção, a ganância lá fora, a pergunta é: essa tentação está dentro do meu coração? Se me dessem a oportunidade, se me dessem a oportunidade de estar ali e decidir, qual seria a minha atitude? Será que os meus valores, os meus princípios estão à venda? Porque nem sempre eu e você vamos passar por uma proposta milionária de propina, mas comece a pensar dentro da nossa realidade profissional, quantas vezes nos é oferecido um caminho mais fácil, mais barato, um jeitinho aqui e ali, não é muito certo, não é muito honesto. E os nossos valores, nosso senso de retidão, de integridade é colocado em xeque. A gente tem que pensar nisso. A palavra diz: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Às vezes a gente pensa que, eu não sou muito assim certinho, porque nós estamos falando de pouca coisa. Se eu estivesse lá lidando com milhões, é diferente. Olha, a Bíblia diz que não é assim. Para ser fiel no muito, a gente começa sendo fiel no pouco. E essa é uma forma da gente perceber para que lado está indo a nossa integridade. Por isso a gente tem que olhar para Jesus. É isso que ele diz. Ele não dá esse exemplo e essa ordem. Sejam servos. Esse é o meu mandamento. Ele diz: porque o Filho do Homem, esse Jesus que vos fala, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate a muitos. Nós precisamos descobrir a bênção de servir a Deus e ao próximo. E a gente só vai fazer isso se a gente olhar para Jesus. E ter Ele como o nosso Senhor, como o nosso líder. É muito importante, irmãos. Nossa referência de liderança está extremamente comprometida. Porque aqueles que nos lideram, estão sobre nós, têm autoridade, eles se corromperam. Então o chamado à igreja é: olhem para Cristo. Aquele que é rei, aquele que é líder, aquele que é soberano, mas em quem não há corrupção. Em quem há uma outra atitude. Uma atitude de quem serve e de quem abençoa. Esse é o desafio para as nossas vidas. Abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Queria que nós tivéssemos um breve momento de reflexão em oração, onde você pudesse sondar o seu coração. Se perguntar um pouco quais são os seus anseios, seus desejos, suas vontades mais íntimas, seus sonhos.
Se muitas vezes não são sonhos de riqueza, de poder, de uma segurança, de poder nos colocar numa sociedade mostrando que podemos. É tempo da gente olhar para Jesus e experimentar o arrependimento. Experimentar o arrependimento de uma palavra que bate no nosso coração, que diz: não será assim entre vocês. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, porque queremos ser diferentes. Mas muitas vezes, a ganância, essa pequena chama da ganância se acende dentro do nosso coração. E por causa disso, às vezes murmuramos, dizendo que a vida nos é dura, que o Senhor não nos deu o suficiente. Às vezes olhamos para outras pessoas e nasce também no nosso coração a inveja, o desejo de estar no lugar delas. E permitimos que a cobiça encontre lugar dentro de nós. E a tua palavra nos diz que é isso que nos levaria e nos levará à corrupção. É deixar que esses desejos, muitas vezes aparentemente pequenos e inofensivos, tomem lugar dentro do nosso coração. Senhor, nos livra desses pensamentos, desses desejos, dessa cobiça. Nos dá, Senhor, o contentamento, a satisfação, a alegria de ver aquilo que temos, que aquilo que o Senhor já nos deu. Entender que isso é uma bênção. Nos dá o desejo, Senhor, não de ser mais abençoados, mas de abençoar, de servir, de ver a alegria daqueles que recebem, daqueles que também têm tão pouco de tudo, mas vê-los alegres quando conseguimos dividir um pouco do que nós temos. Senhor, não permita que a gente tire os olhos do Senhor, da nossa referência, Jesus. Daquele que é Senhor, mas aquele que serve, que dá a sua vida, que nos abençoa. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque, como diz a tua palavra, o Senhor, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ricos de amor, ricos de graça, ricos de perdão, ricos de todas as bênçãos espirituais que o Senhor conseguiu por nós. Nos dá, Senhor, a consciência dessa riqueza que o Senhor já nos deu e que está à nossa disposição. E que a gente não venha desejar nenhuma outra riqueza a não ser essa. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém.